O sofrimento pode parecer pequeno, mas a glória que nos aguarda será inimaginável. Ana estava sozinha naquela manhã nublada, sentindo o peso da perda como uma âncora em seu coração. Sua aldeia, cercada por montanhas majestosas e florestas misteriosas, sempre foi um lugar de fé. Mas desde a morte de seu pai, um fervoroso defensor da palavra divina, a luz que havia guiado sua vida começou a se apagar. Deus está conosco, dizia seu pai, um homem de convicções profundas. Mas agora, Ana se perguntava, onde ele esteve quando seu pai fechou os olhos para sempre? Mesmo na dor, Ana tentava encontrar consolo nas palavras escritas por seu pai nas manhãs ensolaradas. Ele sempre acreditou que o sofrimento era um teste de fé, algo pequeno diante da glória divina que os aguardava. Mas conforme a dor aprofundava-se, Ana se via sufocada por dúvidas. O que se escondia atrás da fé inabalável que seu pai abraçava? Em meio a essa crise interna, um rastro de esperança surgiu quando Ana descobriu um velho diário escondido sob as tábuas do assoalho. Ela abriu o caderno empoeirado, seus olhos arregalando-se ao ler segredos que nunca imaginara. O diário revelava não apenas uma vida de sacrifícios, mas também um destino extraordinário entrelaçado à sua família. Uma antiga profecia falava de duas linhagens que teriam que se unir para enfrentar um mal que se aproximava. Seu pai havia guardado esse segredo com tanto zelo, e agora esse peso caía sobre seus ombros. Logo um estranho chegou à aldeia. Eli, um enigmático forasteiro, com olhos que pareciam captar a essência da noite. Ele desafiava as crenças de todos com suas palavras afiadas e verdades inquietantes. Ana, inicialmente intrigada, logo se via em um embate constante com ele. "A fé pode cegar você, Ana!" exclamava Eli, provocando sentimentos que ela tentava manter enterrados. Ele falava sobre sombras que dançavam ao redor da aldeia, segredos que as pessoas temiam reconhecer. As conversas tornavam-se discussões acaloradas, e cada encontro deixava Ana mais perturbada. De um lado, o amor incondicional de seu pai e a promessa de um futuro glorioso. Do outro, Eli, que a confrontava com a ideia de que talvez tudo o que ela aprendesse estivesse manchado por mentiras. "Você precisa escolher", dizia Eli, seu tom quase desesperado. "Viver na dúvida ou buscar a verdade, doa a quem doer." Ana sentia um nó na garganta ao ponderar essas escolhas. Poderia a entrega total a Deus, como seu pai preconizava, realmente proporcionar a redenção que ela fervorosamente buscava? Será que a fé a conduziria à liberdade ou a aprisionaria em um legado de dor? Enquanto esses pensamentos a consumiam, as nuvens sobre a aldeia pareciam mais pesadas, como se o destino estivesse prestes a mudar. O passado de sua família e os segredos ocultos começavam a rugir, e a antiga profecia sussurrava no vento, prometendo um confronto que ninguém estava preparado para enfrentar. O peso da dor e o chamado da verdade colidiam dentro de Ana, e a pergunta que ecoava em sua mente agora era diferente. Ela realmente conhecia seu pai? O legado que ele deixou continha mais do que tristeza, mas poderia também ser a chave para uma glória inimaginável. Se ela tivesse coragem de enfrentar seus medos... Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. E já compartilha aí com quem precisa ouvir essa palavra. Ana estava perdida em seus pensamentos, debatendo-se entre sombras e luz, quando um grito cortou o ar. Um eco de desespero reverberou pela aldeia. O som veio da direção da floresta, onde as árvores pareciam sussurrar segredos obscuros.
Com o coração acelerado, Ana e Eli correram até o local da origem do alvoroço. Ao chegarem, encontraram uma multidão à frente de uma cabana em chamas. A fumaça subia, espessa, cobrindo o céu. O rosto de Ana ficou paralisado ao ver os olhos de sua vizinha, a mulher mais velha da aldeia, em um iscar de terror. "É a profecia!" ela gritou, as mãos tremendo. "O mal chegou!" Mas no meio do caos, uma figura apareceu das chamas, cambaleando e se arrastando. Era seu pai. A verdade implacável estancou o tempo. Ele estava vivo, mas não era o homem que ela lembrava. A pele enrugada e a expressão perdida eram de alguém que havia enfrentado horrores indescritíveis. "Ana", vocalizou por uma voz quebrada, "você tem que acreditar." Eli ficou sem palavras. O rosto dele, uma mistura de ceticismo e choque, refletia o mesmo espanto que assolava a aldeia. O velho diário, as profecias, tudo parecia girar em torno de um novo eixo. "O que você fez, pai?" Ana sussurrou, o nó na sua garganta se apertando. O silêncio tomou conta, e no fundo, uma pergunta ecoou. Quem era aquele homem? Aquele ser desgastado, que enquanto a aldeia queimava, agora trazia segredos que poderiam mudar tudo. Uma sombra de dúvida crescia. E no fundo de seu ser, Ana sabia. A verdade que buscava não era o que esperava. Era algo muito mais sombrio. Ana olhou para seu pai, agora diante das chamas. O homem que ela tanto amava, mas que não reconhecia. As mãos enfraquecidas estenderam-se em direção a ela, como se quisessem puxá-la para um abismo de incertezas. "Acreditar é sua única saída", ele insistiu, mas a voz dele era agonizante, como se cada palavra viesse de um lugar sombrio. A multidão ao redor começou a murmurar. "O que ele fez? O que esconde?" sussurravam. Olhares de horror e desconfiança se cruzaram entre os aldeões. Ana sentiu o coração acelerar. E se seu pai fosse o responsável? E se a profecia fosse, de fato, uma maldição? Era tudo o que Eli havia dito, agora feito carne. Então, no meio do caos, um rugido ensurdecedor abalou a terra. Uma fissura se abriu no chão, próximo à cabana em chamas. Ele surgiu como um espectro, um ser escuro e distorcido, manchado por um poder maligno. Uma sombra em forma de homem, olhos vermelhos brilhando com um ódio profundo. "Você não deveria ter voltado", rosnou, sua voz soando como um eco de pesadelos. "O legado que sua família guardou é meu agora." Ana congelou, a verdade esmagadora atingindo como uma onda. Seu pai havia feito um pacto, todo o amor, toda a fé, poderia ser uma ilusão? Ele a encarava com uma expressão que misturava medo e triunfo. "Eu sabia que algo estava errado", ele murmurou, a incredulidade expandindo-se em seu olhar. "Essa era a ligação que você não sabia que existia." Mais perguntas surgiram em sua mente. Estava ela realmente pronta para descobrir a essência sombria que moldou sua família? E se o que ela amava estivesse de fato enredado em trevas? O chão tremia e a aldeia parecia mais do que nunca à beira do abismo. Ana sentiu o frio na espinha. O que viria a seguir? Ana congelou, a visão do ser sombrio a paralisar. A multidão ao redor estava em pânico. Alguns corriam, outros gritavam. O cheiro de fumaça e medo enchia o ar. "Quem é você?" Ana gritou, a coragem quase se esvaindo. O ser escuro apenas riu. Um som que ecoava como um trovão. E naquele riso, ela sentiu um calafrio percorrer sua espinha. "Eu sou o que sua família tentou esconder por gerações", rosnou com um tom de desdém. Os sacrifícios, as promessas, tudo isso só atrasou o inevitável. As palavras dele cortaram como lâminas. Seu pai, com o corpo magro e olhos repletos de desespero, ficou em silêncio, como se o passado estivesse prestes a se revelar. Então a verdade aterrorizante aflorou.
O ser estendeu a mão e, em movimento ágil, desenhou um símbolo no ar. Um emblemático sigilo familiar que Ana nunca tinha visto, mas que seu pai tinha desenhado em seu diário. Este é o legado que você carrega, o ser continuou. A linhagem de seu pai não é de homens de fé, mas de guardiões de um poder antigo. E para cada geração, um digno deve sacrificar algo, ou alguém. Ana sentiu seu coração disparar. Não, você está mentindo. Sua voz tremia. Então, o ser se virou e com um gesto fez o chão tremer. Pergunte a ele, apontou com um sorriso maligno. O olhar de seu pai estava aflito, como uma criança descoberta. Uma pergunta ardia dentro dela. Ele havia feito um pacto? O homem que ela amava, que a ensinou a acreditar, poderia ser o próprio construtor de sombras? A aldeia parecia girar, um sentido de traição. Eli a encarou, surpresa e choque projetados em seu rosto. Tudo o que ela sabia estava desmoronando. O abismo se abria, e a única coisa que restava era a escolha entre seguir a sombra ou buscar a verdade. O que viria em seguida? Qual seria seu verdadeiro legado? Ana congelou. A visão do ser sombrio a paralisar. O pânico no ar era palpável. Ele está mentindo. Ana gritou, mas sua voz soou vazia entre as chamas e os murmúrios alarmados da multidão. O ser escuro apenas sorriu, um riso cruel. Olhe para ele, Ana. Observe o homem que você chamou de pai. Todo esse amor não passa de uma farsa. As palavras dele penetravam no coração de Ana como facas. Silêncio! Ele gritou para a multidão, mas todos estavam transformados em figuras de desespero. O mundo de Ana começava a desmoronar. O que você quer dizer? Ela questionou, cheia de raiva e medo. O ser então fez um gesto, e refletindo nas chamas, uma imagem surgiu. A cena de seu pai em um ritual, cercado por sombras, murmúrios e sacrifícios. O choque o atingiu como uma onda. Sua mente explodia. Não, isso não pode ser! Ela lançou um olhar para o pai, esperando ver algo em sua expressão que justificasse. Mas o que ela viu foi o completo desespero em seus olhos. A verdade está na dor que ele não quis que você soubesse, o ser gritou. E numa fração de segundo, a transformação aconteceu. O semblante de seu pai se alterou. Não era apenas desespero. De repente, havia um olhar carregado de impotência e de uma força sombria. O corpo dele começou a brilhar com uma luz estranha, como se a própria essência de Ana estivesse sendo sugada. Pai, o que está acontecendo? Ana implorou. E então, algo inimaginável aconteceu. Do fundo da escuridão, uma figura emergiu. Uma mulher envolta em sombras, com uma presença que irradia poder. Sou eu quem alcanço a sua linhagem, Ana. Você não é apenas filha de um guardião. Você é mais do que isso. A revelação desabou como um trovão. Ana sentiu suas pernas fraquejarem, suas convicções quebrando. A mulher, que poderia ser a própria essência da escuridão, a encarava como se soubesse de cada segredo escondido no fundo da alma dela. E enquanto o chão tremia e as chamas cresciam, Ana teve uma escolha a fazer. Ela não tinha certeza de quem realmente era. E o que a verdade poderia custar não era nada menos que tudo. Ana sentiu a realidade girar em torno dela como um furacão. A mulher sombria, envolta em sombras, a encarava com um sorriso que desnudava suas intenções. Você não é só filha de um guardião, Ana. Isso é apenas a ponta do iceberg. Há segredos escondidos em sua linhagem que moldarão suas escolhas. O coração de Ana disparou. O que mais ela não sabia? De repente, um grito ecoou entre a multidão. Cuidado! Um dos aldeões, pego de surpresa, caiu de joelhos. E a terra sob seus pés começou a se abrir ainda mais. Todo mundo olhou para ele, mas Ana não estava prestando atenção. O pânico estava em seu peito sufocante. O que era daquele ser? E se seu pai tivesse se envolvido em algo ainda mais profundo e obscuro? Então tudo se intensificou em um instante. O chão se separou e uma explosão de luz cruzou o céu escuro. Com isso, a identidade da mulher sombria se desfez,
e uma figura familiar surgiu. Era Ana mesma, mas mais velha, mais poderosa. Essa sou eu, mas em uma vida passada, a figura disse, com uma voz que reverberava como um eco distante. O choque percorreu o corpo de Ana. Ela estava vendo uma versão de si mesma. Mas como isso era possível? Você carrega um legado ainda maior do que imagina, continuou a figura, mergulhando a multidão em um silêncio de assombro. A verdade que você tem medo de encarar é que neste ciclo você deve escolher entre luz e escuridão. A multidão olhava tensa, mas Ana estava atordoada, a realidade subvertendo-se sob seus pés. Você não está pronta para isso, Ana, sussurrou seu pai. O desespero em sua voz ressoava mais alto que as chamas. E com um golpe de raio, tudo escureceu. O que viria agora? E quem ela realmente era? Ana estava no meio da tempestade de emoções, quando tudo ao seu redor começou a girar. A figura de sua versão mais velha se desvanecia em uma nuvem de sombras, deixando um eco de poder que ressonava dentro dela. Seu pai estava em choque. O ser escuro apenas observava, um sorriso maligno se formando em seus lábios. Essa escolha não é sua, ele sussurrou, sua voz como veneno. Então, para o horror de todos, sua mãe apareceu, não como uma memória distante, mas como uma mulher vibrante, ainda com a assinatura da juventude. Ana, ela gritou, os olhos brilhando com um propósito selvagem. A multidão paralisou, o ar pesando com a incredulidade. Ana perguntou a si mesma, como isso é possível? Você precisa entender, sua mãe continuou, com uma voz profunda, quase como um mantra. A linhagem não é só de seu pai. Eu também carrego um legado. E é hora de revelá-lo. Os murmúrios da multidão aumentaram em intensidade. O próprio chão parecia tremer com cada palavra. Você foi escolhida para algo além do que imagina, disse a mulher envolta em sombras. Seu tom agora mais sério. Você deve decidir entre a luz e a escuridão, e não há como escapar da verdade que está prestes a vir à tona. Ana sentiu que o chão sob seus pés começava a se abrir, revelando um abismo de segredos que prometia engolir a todos. Não, eu não posso! Ana gritou, seu corpo estendendo-se em um ato de desespero. Mas enquanto sua mãe caminhava em direção a ela, as chamas ao redor delas se tornaram mais intensas, brilhando com uma luz quase ofuscante. Ana, é hora de conhecer a verdade! Num piscar de olhos, o ser escuro riu novamente, e as sombras ao seu redor pareciam adquirir vida própria. Diga-me, Ana, você realmente quer saber o que sua família fez? As palavras dele estavam grossas com desprezo. As ondas de emoção batiam contra Ana, enquanto ela se via no meio do caos, entre o amor e a traição. Ela hesitou, a incerteza se espalhando como fogos de artifício em sua mente. O que de fato a esperava nas trevas? E o que seria da promessa de um futuro que ela tanto desejava? A resposta estava nas chamas, ardente e aterrorizante. Ana estava no meio da confusão, tentando entender a verdade. As chamas dançavam mais altas, refletindo os medos que queimavam dentro dela. Sua mãe estava ali, viva, e tudo parecia tão insuportável. Os segredos que você guarda também podem ser suas correntes. A mulher envolta em sombras disse, olhando fixamente para o ser sombrio. Mas a resposta que Ana precisava não estava nas palavras dela. Era mais profunda, pulsando dentro das veias de sua linhagem. E então, como se o próprio universo decidisse interromper o desenrolar da cena, algo inesperado aconteceu. Uma onda de dor atravessou o ar. O ser escuro congelou, seus olhos brilhando como rubis. Um grito ressoou, mais profundo que um trovão. O chão se partiu e, no centro, uma luz ofuscante e pulsante emergiu. E não era apenas luz, era um objeto, um artefato antigo, deslizando para fora da terra, emanando energia que fazia o coração de Ana acelerar. Aos poucos ela percebeu. Era um amuleto,
marcado com símbolos de proteção e ruína. O que é isso? Eli murmurou, sua voz quase inaudível em meio ao clamor. Mas Ana já sabia. Era a chave para a verdade que a família havia tentado esconder. E no momento em que Ana estendeu a mão para tocar o amuleto, seu pai reagiu com um grito desesperado. Não! Você não sabe o que está fazendo! Mas já era tarde. A luz envolveu Ana e, em um instante, uma conexão profunda foi criada. Viu visões de sua família, traçando um legado não de guardiões, mas de manipuladores. O coração dela parou. As pessoas em torno dela, cada uma delas, havia sido enganada. Seu pai, Eli, até a mulher sombria, todos com laços que a história não havia revelado. E a mais chocante de todas, sua mãe não estava ali para protegê-la, mas para reivindicá-la. Ana tropeçou para trás, a verdade a esmagando. O que você fez? Sua voz ecoou, mas o som foi tragado pela escuridão crescente. O que estava vindo mudaria tudo, e as chamas ao redor se tornaram um abismo de sombras, ávidas pela verdade que se desenrolava. Ana estava aturdida, cercada pela luz do amuleto. O ser sombrio se tornara pleno em seu desespero, e ela mal conseguia respirar. O que você fez? Ecoou nas chamas. A verdade a queimava, e ao olhar para sua mãe, ela começou a tremer. Você precisa entender, minha filha. Sua mãe implorou, mas a voz soava distante, como se vivesse em outra realidade. Naquele instante, o chão sob os pés de Ana tremeu ainda mais. As fissuras se ampliaram, abrindo um buraco que parecia engolir a aldeia inteira. E então uma contagem decrescente de dor, do abismo. Uma sombra emergiu. Ana não podia acreditar. Era seu irmão, Gabriel, um garoto que ela acreditava ter morto anos atrás, em um trágico acidente. Ele estava ali, envolto em uma luz intensa, mas se movia de maneira sombria. A expressão no rosto era de uma terrível satisfação. Finalmente você está aqui para me ajudar, ele disse, com um sorriso perturbador. O ar parou. A realidade se despedaçou. Gabriel! Vivo! A multidão estava aniquilada por murmúrios e gritos. Ana olhou de seu pai para sua mãe e de volta para o irmão. Cada um deles carregava segredos que ela nunca imaginara. Você não está morto, Ana gaguejou. E você não entende nada sobre o que realmente significa ser da linhagem dos guardiões. Ele zombou. As chamas ao redor começaram a se acalmar, como se reconhecessem a presença da pessoa que outrora havia custado tanto. O que você não sabe, Ana, é que eu sou o escolhido, e você vai se juntar a mim. Estamos destinados a grandes coisas. Ana sentiu o coração disparar, a mente girando. Você não é meu irmão. O que você quer de mim? As palavras ressoaram com pavor, mas naquele instante, tudo se tornava cada vez mais sombrio. As promessas de dias melhores se desfaziam em meio à verdade cruel. O que ela sempre considerou luz poderia ser a profundidade da escuridão. O ser sombrio riu e a multidão estremeceu. A verdade se revela para aqueles que têm coragem de aceitá-la. Ana! As chamas se intensificaram enquanto seu irmão se movia para frente como um espectro. A escolha dela estava prestes a mudar tudo. E a pergunta permanecia. Até onde ela iria para descobrir os segredos de sua linhagem? Ana estava em pé, paralisada. A verdade esmagadora sobre sua linhagem a envolvia como uma teia de sombras. Seu coração pulsava, os olhos fixos em Gabriel, a figura que pensou estar perdida para sempre. Você tá vivo? A voz dela mal saiu. Ele sorriu, um sorriso que misturava carinho e crueldade. Sim, Ana, estou aqui para guiar você para o verdadeiro poder. As chamas dançavam ao redor e o ser sombrio rugiu de satisfação. Você não pode confiar nele, gritou seu pai, o desespero em sua voz ecoando. Ele não é quem você pensa. A multidão, em choque, olhava atenta. O ar estava carregado de tensão,
E a escolha de Ana se tornava cada vez mais clara. Visualizou o amuleto brilhando, pulsando vida em sua mão. Era sua chance, sua ligação com o verdadeiro legado. Era uma escolha entre a luz ou a escuridão, entre o amor ou a traição. E nesse instante, o passado se desvanecia. Chega! Ana gritou, o poder nascendo dentro dela. Eu sou mais do que sua manipulação. E naquele momento de clamor, o chão sob seus pés começou a tremer. A luz do amuleto desabou sobre eles, e Ana se viu cercada por visões de sua família, recrutando coragem. O poder dos guardiões pulso quente. Eu escolho meu próprio caminho. Ela bradou, a luz se expandindo. A multidão estava imóvel. Os olhares eram de esperança e medo. A batalha não terminara, mas a luz crescia. A escolha tinha sido feita, mas uma pergunta pairava no ar. O que realmente viria depois? Se você chegou até aqui, é porque não pode perder o que vem a seguir. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like para alimentar o algoritmo e tornar esse espaço ainda maior. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este desfecho. 4 olhos nos escutam, então compartilhe instantaneamente este vídeo com 5 amigos que precisam ouvir essa palavra. Não espere nem mais um segundo para demonstrar seu apoio.